Tá aparecendo. Uhum. Só não em tela... Ah, não. Tá em tela cheia, sim. Tá? Uhum. Que agora eu não enxergo. Então tá, podemos começar então, tá? E aí Então, a galera fica atenta aí para a gente conversar depois um pouquinho. Pode ir. meu nome é Jéssica, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da UFSPA, e hoje eu vou apresentar a qualificação do meu projeto de doutorado, que se intitula Efeitos da Fisioterapia em Solo e Fisioterapia Aquática na Função Motora de Indivíduos com Doença de Parkinson. Tenho como orientadora a professora doutora Fernanda Sequetti e como co-orientador o professor doutor Ronei Silveira Pinto. Vou apresentar aqui o sumário da apresentação. Hoje eu vou expor para vocês, então, a contextualização do tema desse projeto, o problema de pesquisa, as hipóteses, os objetivos, os métodos, cronograma, orçamento e referências dessa apresentação. A doença de Parkinson, então, ela é uma doença progressiva do sistema nervoso central, caracterizada pela neurodegeneração de neurônios dopaminérgicos, ou seja, ocorre uma diminuição de dopamina na fenda sináptica. Os neurônios dopaminérgicos, eles estão localizados na substância negra, que faz parte do mesencéfalo. A substância negra, ela faz parte dos núcleos da base, e os núcleos da base influenciam o córtex motor através de vias que passam pelo tálamo. Uma vez que há diminuição da dopamina pela substância negra, há uma modificação nesse sistema, há um desequilíbrio nele, e então ocorre a diminuição dos estímulos ao córtex e, consequentemente, desequilíbrios na função motora. E desordens do movimento, ocorrem então as desordens do movimento, que é uma das principais características da doença de Parkinson. As patologias, então, neurológicas, elas são a principal fonte de incapacidade no mundo, e a prevalência da doença de Parkinson, ela tem aumentado mais do que outros distúrbios neurológicos. Estima-se que mais de 6 milhões de indivíduos em todo o mundo tiveram diagnóstico de Parkinson em 2016, e até 2040, quase 13 milhões de pessoas vão apresentar a doença de Parkinson até 2040, né? Ou seja, em menos de 20 anos. A doença de Parkinson, ela se desenvolve entre as idades de 55 e 65 anos, normalmente, e atinge o pico entre 85 e 89 anos. Ela é mais comum em homens, sendo que atinge 1,4 homens para cada mulher. E o diagnóstico, ele é feito clinicamente, então, com base nos sintomas motores e não motores. Entre os sintomas não motores, aparece, então, a insônia, a perda de olfato, a constipação, e esses sintomas, eles podem vir muitos anos antes do diagnóstico clínico, porque eles não são diretamente relacionados com a doença de Parkinson, mas eles existem. Quanto aos sintomas motores, eles são mais frequentemente analisados, né? São mais conhecidos. E entre eles temos o tremor de repouso, que é o principal sintoma, né? O mais conhecido na doença de Parkinson. A bradicinesia, que essa sim é o principal sintoma da doença. A rigidez e a instabilidade postural. Com o passar da doença, como ela é uma doença progressiva, vai ocorrendo, então, deformidades posturais, pode ocorrer distúrbios na fala, na marcha, distrofias musculares, discinesias, flutuações motoras, consequentemente quedas, e o congelamento da marcha também é um sintoma característico dessa doença. Não há cura conhecida para a doença de Parkinson. O tratamento ele é feito com base nos sintomas que o indivíduo apresenta, e alguns sintomas, como o tremor e a rigidez, eles podem ser aliviados pela terapia medicamentosa. Porém, alguns sintomas, como a instabilidade postural, eles são menos responsivos a medicações, né?
então eles precisam de tratamentos alternativos. Como essa doença é progressiva, tratar as deformidades e as anormalidades posturais faz-se necessário para que sejam prevenidas ou retardados os maiores prejuízos funcionais que ainda virão, né? O exercício físico, ele está sendo cada vez mais reconhecido como uma intervenção não farmacológica, eficaz e altamente promissor na melhora da função física. Ou seja, então, a função motora, ela pode ser altamente beneficiada pela fisioterapia. Alguns tipos de terapia não farmacológica, então, podem ser utilizados, né, no tratamento da doença de Parkinson, para melhora da funcionalidade, da qualidade de vida, força muscular, enfim, tantos outros sintomas. Aqui eu trago, então, os tipos de fisioterapia que já são utilizados no tratamento de indivíduos com doença de Parkinson. Aqui eu tenho 2 grandes grupos, que é a fisioterapia em solo e a fisioterapia aquática, que são amplamente utilizados com esses indivíduos. Sendo a fisioterapia em solo, a fisioterapia convencional, que trata com exercícios físicos, né, treinos resistidos, e a fisioterapia aquática, que também faz esse tipo de tratamento. Já há grandes estudos, né, que comprovam relaxamento muscular, melhora na qualidade do movimento, e isso já está bem definido, as terapias, porém não há diferenciação de maiores benefícios de uma ou de outra. Trago aqui também uma terceira modalidade de terapia, que é a fisioterapia em solo com treino de potência. O treino de potência, ele vem sendo estudado na população idosa, principalmente, e ele traz benefícios, principalmente para a capacidade funcional desses indivíduos nessa população, com consequente melhora da atividade física, né, e das atividades de vida diária. É uma modalidade nova, e creio que pacientes com doença de Parkinson também possam se beneficiar. Trago aqui, então, o problema da nossa pesquisa, que é: qual o efeito da fisioterapia em solo, fisioterapia aquática e fisioterapia em solo com treino de potência sobre a função muscular em indivíduos com doença de Parkinson? Em relação aos benefícios, há diferença entre as terapias? Trago, então, as hipóteses. A hipótese nula é que a fisioterapia em solo, a fisioterapia aquática e a fisioterapia em solo com treino de potência não diferem entre si quanto aos benefícios à função muscular nessa população. E as hipóteses positivas são: a fisioterapia em solo traz melhores benefícios à função muscular em relação à fisioterapia aquática e fisio em solo com treino de potência. A fisioterapia aquática traz melhores benefícios à função muscular em relação às fisioterapias em solo. E a fisioterapia em solo com treino de potência traz melhores benefícios à função muscular em relação à fisio em solo e à fisio aquática. Como objetivo geral, temos, então, investigar o efeito da fisioterapia em solo, fisio aquática e fisio em solo com treino de potência em relação à função muscular dos indivíduos com doença de Parkinson. Os objetivos específicos, então, vão ser identificar os efeitos desses 3 tipos de terapia em relação a, primeiro, a função motora, que será analisada pela Escala Unificada da Doença de Parkinson, no PDRS, parte 3. Identificar os efeitos das 3 terapias em relação à composição corporal, pelo DEXA. A ecogenicidade e a espessura da musculatura do quadríceps, através da ultrassonografia. 4. Identificar os efeitos em relação à função muscular da musculatura flexora e extensora de tronco e flexora e extensora de joelho, por meio do dinamômetro isocinético, o CYBEX. E o 5º objetivo específico, então, é identificar os efeitos em relação à capacidade funcional,
através do salto vertical CMJ. E, como sexto objetivo específico, nós temos comparar os efeitos das terapias em solo e da aquática em relação aos instrumentos acima citados. Trata-se de um ensaio clínico randomizado crossover, com a grande área de abrangência ciências da saúde e a área fisioterapia e terapia ocupacional. O local da pesquisa, então, esse projeto ele vai ser realizado na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS. Vai ser feito, então, com sujeitos com doença de Parkinson e vão ter 3 grupos de estudo, sendo eles a fisioterapia em solo, fisioterapia aquática e fisioterapia em solo com treino de potência. Como critérios de inclusão, nós teremos indivíduos com diagnóstico de doença de Parkinson, com classificação de 1 a 3 pela escala de Ron-Yahr. A escala de Ron-Yahr, ela vai classificar a doença de Parkinson em estágios, com base na combinação de características clínicas e incapacidade. Ela vai de 0 a 5, sendo 0 que não há sinal da doença, e 5 que o paciente está acamado ou precisa de uso de cadeira de rodas para se locomover. Nesse estudo, então, a gente vai incluir os pacientes que estejam no estágio 1 ao 3, ou seja, o estágio 1, a doença se manifesta unilateralmente, e até o estágio 3, né, onde a doença é bilateral, de leve a moderada, e o indivíduo apresenta alguma instabilidade postural, mas é capaz de viver independentemente. Como critérios de inclusão, temos também o indivíduo ter a doença de Parkinson do tipo rígido acinético, a faixa etária entre 50 e 85 anos, e a pontuação mínima de 26 pontos no Montreal Cognitive Assessment, no MoCA. O MoCA ele é um instrumento de triagem de formas leves de comprometimento cognitivo, e ele vai avaliar a função visoespacial, de nomeação, memória, atenção, linguagem, abstração, evocação tardia de memória e orientação. Ele vai de 0 a 30 e o ponto de corte a ser utilizado nesse projeto vai ser 26. E como último critério de inclusão, vai ser a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Como critérios de exclusão, teremos, então, doença de Parkinson do tipo exclusivamente tremor dominante, doenças neurológicas prévias associadas, cardiopatias graves, hipertensão arterial não controlada, cirurgias prévias de coluna, tumores ou infecções da coluna, doenças inflamatórias na coluna vertebral, alergia ao cloro e aquafobia, já que eles vão ser submetidos à terapia aquática. Aqui eu trago os instrumentos de avaliação que serão utilizados. Os pacientes passarão, então, por uma anamnese, serão avaliados pelo UPDRS parte 3, pelo DEXA, ultrassom, o Cybex e o salto CMJ. A seguir, então, eu vou detalhar cada um desses instrumentos. A anamnese, então, ela vai ser um questionário para caracterizar a amostra, né? Onde vai conter dados pessoais do indivíduo, como sexo, idade, o nível de escolaridade, a renda familiar, tempo do diagnóstico da doença de Parkinson, se faz uso de medicamento, qual o horário que ele usa, quais sinais clínicos da doença ele apresenta, se tem patologias associadas, e características como peso e altura também serão descritos. Próximo instrumento de avaliação, então, que eles passarão será o PDRS-3, que é a escala unificada da doença de Parkinson, parte 3, que é a parte motora. Vai avaliar, então, a função motora, e ela é uma escala grande, né? Mas ela vai avaliar a fala, a expressão facial, tremor de repouso, tremor postural, a rigidez, bradicinesia, o levantar da cadeira, a postura, a marcha, a estabilidade postural e também a hipocinesia corporal. Ela é uma escala de 14 itens,
com alguns subitens, e vai de 0 a 4 cada item, sendo 0 que não há nenhuma incapacidade naquele movimento, e 4 um comprometimento maior do movimento, ou da atividade. O DEXA, ele se chama absorcimetria de raio-x de dupla energia, e ele é um aparelho que ele quantifica a composição corporal, incluindo a massa magra e massa gorda corporal. Então, os indivíduos serão submetidos a essa avaliação, eles serão posicionados deitados em decúbito ventral sobre o aparelho, e vai ser feita uma varredura pelo aparelho, que dura em torno de 5 minutos, o paciente só precisa ficar na posição estática, né, para que seja feita essa varredura e seja feita a aquisição desses dados. Os resultados, então, dessa avaliação, eles vão incluir parâmetros de composição corporal, vão incluir, então, a massa livre de gordura, que é a massa magra, um percentual de gordura corporal, a massa gorda e a densidade mineral óssea do corpo inteiro, e também será realizada a avaliação de apenas o membro inferior direito, para a gente poder fazer uma correlação com outros instrumentos de avaliação que serão utilizados. O próximo instrumento de avaliação que eles vão ser submetidos é a ultrassonografia, que é um método não invasivo para avaliar a espessura e a ecogenicidade dos músculos esqueléticos. No caso deste estudo, a gente vai avaliar a musculatura do quadríceps femoral, do membro inferior direito, e vai ser medido, então, a espessura muscular, que é considerada entre a distância do tecido adiposo e a aponeurose inferior do músculo. A avaliação será feita pelo mesmo avaliador, que vai ser capacitado para isso, né? E ele vai fazer uma média de 3 imagens que ele vai capturar. O próximo instrumento de avaliação é o dinamômetro isocinético, que é da marca Cybex. Dinamômetro isocinético, então, ele é considerado um instrumento padrão ouro para avaliação do desempenho muscular. Esses indivíduos, eles vão ser submetidos à avaliação de musculatura flexora e extensora de tronco e flexora e extensora de joelho. Para a avaliação da musculatura flexora e extensora de tronco, eles vão ser posicionados no módulo de tronco do aparelho Cybex, que é um módulo onde o indivíduo vai ficar em pé para poder fazer a flexão e a extensão de tronco. Vão ser feitas, então, vai ser feita uma familiarização do movimento com o indivíduo já posicionado, e para a aquisição dos dados serão feitas três séries de 5 repetições a 60 graus por segundo, no modo concêntrico, e após 3 sessões de 5 repetições a 120 graus por segundo, no modo concêntrico. Já para a avaliação da musculatura flexora e extensora de joelho, o paciente vai se posicionar sentado na estrutura do Cybex para poder fazer o movimento. Será realizada também uma familiarização antes da aquisição de dados, e a aquisição de dados se dará, então, no modo concêntrico, a uma velocidade de 120 graus por segundo. As variáveis investigadas, então, nessa avaliação vão ser o pico de torque, a potência média e a razão de torque flexor e extensor. E, por último, temos o instrumento de avaliação, então, que vai ser o salto CMJ, que é o salto contra o movimento. Ele vai avaliar a capacidade funcional desses indivíduos, e ele vai ser realizado sobre uma plataforma de força conectada ao computador. O indivíduo também será familiarizado ao teste, fazendo algumas repetições antes do início da aquisição dos dados. E o movimento a ser pedido, então, para o indivíduo vai ser ele iniciar na posição ereta, numa posição estática, né, em pé, e em seguida ele vai fazer um contramovimento,
flexionando quadris, joelhos e tornozelos, e vai dar um impulso forte e rápido para cima, né? Saltando e voltando ao solo com a ponta dos pés. A técnica do salto, então, ela vai ser analisada pelo mesmo avaliador, e 3 saltos contra o movimento vão ser validados e gravados para posterior análise. Os dados obtidos, então, nos saltos serão a altura do salto, a potência média e a potência em pi. Quanto às intervenções terapêuticas. Trata-se, então, de um estudo clínico randomizado, né? Esses pacientes serão randomizados em grupos de 4 e alocados nas diferentes tipos de intervenção. As sessões serão realizadas 2 vezes por semana, com duração em média de 60 minutos cada sessão, durante 12 semanas. Sendo que serão realizadas, então, 24 sessões de tratamento. Os pacientes serão alocados em pequenos grupos para que os terapeutas possam dar todo o suporte necessário. E os treinos serão com horários pré-definidos no período on da medicação. Eles não precisarão sair da sua rotina. E os exercícios que serão utilizados, eles vão preconizar a extensão de tronco. E agora eu vou expor quais são eles. Esses exercícios, eles fazem parte já de um protocolo, que é o projeto da Bruna, né? Depois eu vou falar mais sobre ele. E aqui, na fisioterapia em solo, que é uma das intervenções, eles vão seguir esse protocolo, que são 15 exercícios, com aquecimento, mobilidade da coluna vertebral, fortalecimento da musculatura extensora e flexibilidade muscular. Aqui tem um exemplo de alguns exercícios, e o paciente, conforme for tendo capacidade, vai aumentando as séries dos exercícios ou a intensidade do movimento. Vai ser progressivo. Essa é a fisioterapia em solo. A fisioterapia aquática, então, ela também já tem um protocolo montado. Aqui alguns exemplos de exercícios que também vão promover aquecimento, flexibilidade, fortalecimento, alongamento. E a fisioterapia em solo com treino de potência, ela será, então, um tipo de terapia com os mesmos exercícios utilizados na fisioterapia em solo, só que eles vão ter foco no treino de potência, ou seja, eles vão realizar os mesmos exercícios, porém com uma maior velocidade na fase excêntrica do movimento e menos repetições. Vai ser potencializado, né, esses exercícios, e a duração dessa modalidade pode ser um pouco menor do que as outras, por ser um treino mais rápido. Aqui eu trouxe um resumo da intervenção desse projeto. Como é um ensaio clínico randomizado do tipo crossover, os indivíduos, então, participarão das 3 intervenções. Após a randomização, o indivíduo vai iniciar, então, com uma pré-avaliação, com uma avaliação pré-intervenção. Ele vai realizar a intervenção número 1 por 12 semanas. Vai fazer uma avaliação logo após acabar a intervenção. Ele vai passar por um período de washout de 3 meses. Vai retornar para uma avaliação pré-intervenção. Vai realizar a segunda intervenção por 12 semanas. Vai passar por uma avaliação pós. E vai fazer de novo um período de washout de 3 meses, retornando para a avaliação pré e iniciando, então, a intervenção número 3. Após o término, após as 12 semanas, vai passar pela avaliação pós-intervenção, por um período de washout de mais 3 meses e uma avaliação final. Como desfecho primário dessa
desse estudo, nós vamos ter, então, a função motora através da escala unificada de doença de Parkinson, o PDRS parte 3, e como desfechos secundários, vamos ter, então, a força muscular, deflexores e extensores de tronco e joelho, analisados pelo Cybex, cogenicidade e a espessura da musculatura de quadríceps através do ultrassom, a composição corporal pelo DEXA e a capacidade funcional através do salto vertical. Quanto à análise de dados, então, a normalidade dos dados será analisada pelo teste Shapiro-Wilk. Os resultados serão apresentados em média e desvio padrão ou mediana. As medidas de base dos resultados serão analisadas para verificar se há diferença entre as modalidades de tratamento, usando o teste T ou o teste de Wilcoxon. A nova, o teste de Kruskal-Wallis para a comparação das variáveis, o nível de significância de 5%, e a análise será realizada utilizando o SPSS na versão 22.0. A amostra, então, foi estimada para encontrar o resultado na mudança do PDRS com significância e poder de 90%, adicionados 30% para eventuais perdas, resultando em 9 participantes por intervenção. Aqui está o cronograma desse projeto, que eu iniciei em janeiro de 2023 e pretendo terminar em 2026. O orçamento, onde os equipamentos para avaliação serão disponibilizados pela Exefid e os materiais de consumo serão arcados pelas pesquisadoras. As referências utilizadas nessa apresentação. Obrigada. Muito bom, guria. Muito, muito bom mesmo. Bem calma, bem tranquila. Acho que ficou bem legal. Eu tenho 5 coisinhas aqui que eu anotei bem pequenininhas, mas eu vou deixar a galera falar antes, aí depois, se ninguém falar, eu coloco. Mas 5 detalhezinhos, assim, acho que ficou bem bom. Acho que só tira a tela agora, Jéssica, daí a gente se vê melhorzinho para a gente se enxergar. E aí, gente, quem quer falar primeiro? Oi, prof, eu posso falar? Pode, claro. Jéssica, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Acho que a apresentação foi bem tranquila, bem calma, bastante segura, né? Isso é um ponto bem positivo. Me chamou bastante atenção a questão dos teus instrumentos, o teu desenho da pesquisa com os períodos de washout, né? A mesma amostra, um período intervalado, né, de descanso e seguindo os protocolos de forma evolutiva, vamos chamar assim, né, intervenção 1, 2 e 3, né. Quando eu defendi o trabalho, né, algumas questões foram bem questionadas em relação a isso, que é totalmente defensável, né, mas só porque eu passei por isso, acho que também é importante também tu estar preparado, assim, porque eles fizeram sugestões bem absurdas, assim, que não tinha nenhuma questão de fundamentação, então talvez tu tenha que estar preparada para responder aquilo que às vezes para nós é óbvio, mas para eles nem tanto, né? Uma coisa que me chamou a atenção é a questão da composição corporal, que talvez tu tenha que ficar preparada para responder como que tu vai verificar as variáveis que possam interferir na composição corporal, tipo dieta, periodicidade de exercício físico, alimentação, ganho ou perda de peso ponderal por uma outra circunstância, enfim. Possivelmente eles vão questionar como que tu vai controlar isso também, né? Acho que isso é isso que mais me chamou a atenção, assim, de todo o trabalho. Aí eles sugeriram também questão de análise de marcha, questão de outras questões bem nada a ver com o objetivo que a gente tinha, né? Mas acho que é importante, como eu disse, assim, tu ficar preparada para que possa vir questões nesse sentido. Eu não sei quem é que vai ser tua banca, se tua banca for uma das pessoas for a mesma que a minha, né? Aí
Eu não pensei ainda, César, mas eu Eu acho que eu não quero tua banca. estou levando em conta a nossa experiência, fique tranquilo. Porque até a questão do tipo de exercício assim que foi feito, se podia ser, se era realmente fisioterapia ou se qualquer outro profissional pudesse fazer, um profissional de educação física, enfim. Então, talvez essas questões para justificar bem, colocar bem que não, realmente é um programa de fisioterapia, essas coisas todas. Mas o que mais me chamou a atenção, né, é essa possibilidade de viés da questão do controle corporal ali, da composição corporal, que eu acho que talvez vai vir coisas ali em relação a isso, né? Então, e uma sugestão, só sugestão, talvez colocar as fontes, embora tu não precise citar, mas colocar as fontes nos teus slides ali, tá? Dos instrumentos, essas coisas todas. Só colocar embaixo, não precisa citar, mas só dizer que tu te embasou em algum estudo para isso. Assim. Obrigada. Quanto à composição corporal, é algo novo mesmo, né? Assim, e até a gente discutiu com o professor Ronei sobre isso, sobre analisar o corpo inteiro, né? Talvez a gente não faça essa avaliação mesmo. Utilize só a avaliação do membro inferior, que daí a gente vai poder comparar com o ultrassom que vai ser feito no quadríceps, né? Uhum. Vai poder fazer essa comparação. Mas realmente, composição corporal do corpo inteiro tem muitas outras características, né, que vão ser... Mas mesmo assim a gente vai controlar peso, essas coisas todas, a gente vai ter que fazer esse controle, entendeu? Justamente porque por mais que tu falou certo, Jéssica, mas assim, por mais que a gente não veja o corpo inteiro, se o cara engordar muito, a perna dele também vai engordar, né? Entendeu? Então, assim, acho que, mas assim, essa parte, eles estão bem acostumados com isso, assim, César lá, sabe? Eles estão usando muito esse aparelho. E a ideia é essa, sim, é focar muito mais especificamente na musculatura ali, mas a gente vai ter que ter esse controle sim, tá, Jéssica? Então, tu pode colocar aí que depois para a gente conversar com o Ronei quais são os principais que eles controlam ali, com certeza, tá? Porque se tu pegar um período ali de final de ano, Natal, Ano Novo, enfim, que a pessoa coma demais, vai dar alteração, assim, né? Massa magra. Talvez pegando só o volume muscular mesmo, minimize o risco de viés da composição corporal total. Pega só o volume muscular e não a composição corporal toda. Eu acho que, inclusive, Jéssica, para a tua defesa, eu acho que tu especifica sim, tá? Que é muito mais para o volume, não coloca como corpo inteiro. Ele é utilizado para isso e tal, mas que no nosso projeto a gente vai utilizar esse objetivo, tá? Tá. Obrigada, César. E a parte de marcha, César, isso aí tudo é do trabalho da Bruna, tá? Tá. E tem 2 doutorados aí nesse trabalho. Sim. E a Bruna vai pegar toda essa parte voltada para equilíbrio, marcha, todo o resto, assim. E a Jéssica está indo mais para a parte periférica, entendeu? Legal, bem completo mesmo. Bem completinho. Arthur? Deixa eu ver se consigo ligar a câmera aqui, peraí. Deu. Quanto tempo? Tô igual. Só, eu não sei se eu não prestei atenção, eu não tinha na parte lá da fisioterapia solo, ou até na parte da potência, tu chegou a botar carga e repetição? Como é que vai ser dosada essa parte de intensidade? A carga vai depender daí do indivíduo, né? Vai começar com uma carga leve, sem peso, alguns exercícios, né? Sem carga, e ele vai progredindo conforme a capacidade. Daí vai aumentar a intensidade e carga dos exercícios. A Bruna pode explicar melhor. Eu acho que se eles te questionarem isso, tu pode falar que a gente tem níveis, né? Eles vão ter no projeto, eles vão saber disso. Mas talvez, que nem quem tá escutando não sabe, mas o protocolo ele tem níveis, o fácil, o médio e o difícil. Então, a gente sempre vai começar ali do fácil e vai ver, bom, tá muito fácil para esse, então a gente já vai pro médio, já vai pro difícil, tá? Então, a gente tem essa... Cada exercício tem os níveis, tá, Arthur? Isso.
Mas Justamente. não tem uma questão de repetição. Como é, tipo, é subjetivo Sim. esses níveis? Tem, Não. tem. A Vai maioria, sim, vai ser 2 vezes de 10, a princípio, tá? O que a gente tem observado na prática, tá? Que alguns pacientes conseguem bem tranquilo e alguns têm a dificuldade, né? Os pacientes mais graves, eles estão tendo a dificuldade até de chegar. Aí as gurias vão adaptando, assim, mas Mas a o mais ideia importante, é... Bruna, é que eu acho que o Arthur está falando de intensidade, a escala de Borg vai ser utilizada Sim, sempre, sim, Arthur. isso. Tá? Essa aí eu acho que Os já é níveis aqui. ali que o Tá paciente isso, tem que né? chegar na escala Acho que de a gente Borg. não tem nem no projeto isso, já tem que lembrar. Uhum. Mas eu acho e que tu tipo, colocou e isso na, já na apresentação, tá? e na banca te prepara, porque eles vão perguntar um monte de vezes como é que vai fazer, se vai ter um cartaz, alguma coisa assim, para o paciente avaliar a sensação subjetiva de esforço. Tem o cartaz lá, tudo certinho na frente ali para intervenção. Mas isso aí está tudo bem delimitado no protocolo, mas acho que ficou faltando isso, Jéssica, mesmo na apresentação. Uhum. Tem que Sim. incluir, tá? E daí tu falou basicamente de potência, os mesmos exercícios com a concêntrica. Acho que tu falou até excêntrica, concêntrica mais rápido, isso? Isso. Tá. Concêntrica mais rápido. Perfeito. Maior velocidade, Ok, menos repetições, né? perfeito. Isso? Mais Eu alguém? vi agora uma dúvida minha, tá? Que eu nunca tinha visto, então vocês me corrigem. Acho que deve ser normal, porque ninguém falou nada, então deve ser. Eu estranhei muito a hipótese, porque ela falava das 3 hipóteses, tipo, que como se o primeiro uma fosse sobressair outra, depois outra, depois outra. Eu, Bruna, sempre achei, tá? Até hoje, que a gente só poderia ter uma hipótese, tipo assim, a gente tem que defender a ideia de que, por exemplo, sei lá, a água vai ser melhor que os outros. Porque ali eu não entendi por que ela botou 13, tipo, porque ela botou as 3 coisas que podem acontecer, então, tipo, uma vai acontecer. Sim, mas é que quando você faz quando tu está elaborando o projeto, tu tem que colocar todas as hipóteses possíveis, tá? Tá. A negativa, no caso dela, a negativa é que não vai se sobressair, que nenhuma vai ser boa. E as positivas, a gente tem essas 3 possibilidades. Óbvio que isso é para um projeto, tá? Depois, quando a gente faz a elaboração do artigo científico, enfim, daí realmente a gente tem que defender uma hipótese, tá? Mas Não, é existem só porque eu várias fiquei com maneiras. dúvida. Mas, Bruna, não é bem colocada essa dúvida, essa tua dúvida. Tem muitas maneiras de fazer hipóteses, tá? Muitas maneiras. E a gente que é banca de um monte de trabalho, cada professor faz de um jeito diferente, não tem certo e nem errado. Às vezes tem professor que coloca a hipótese só lá, já no pré-projeto, a hipótese que eles acham, e traçam aquela hipótese. Tem gente que coloca todas as possibilidades. Então, assim, ó, então, como é que eu oriento? Eu acho assim, como tu está fazendo um pré-projeto, como o aluno está tentando entender, está estudando, eu sempre coloco todas as possibilidades ali. Mas é óbvio que a gente defende uma ideia e depois no artigo a gente acaba colocando a hipótese que a gente sempre defendeu. E aí a gente sempre vai colocar, conforme a nossa hipótese deu certo ou não, não deu certo. O que acontece? Isso nos dá mais chance de mudança, que é o que muita gente às vezes faz. Conforme deu o resultado, vai defender a hipótese que deu, tá? Tem muita gente que faz isso. Eu não faço. Então, assim, a gente sempre traça uma hipótese. Se não deu, a gente vai colocar ali que não foi. E aí vai tentar justificar o porquê que aquela hipótese não foi E, confirmada. prof, tu não acha que eles podem questionar ela de qual ela acha que realmente... Com certeza dela vai ter que responder qual ela acha que vai dar mais eu acho certo. que é talvez uma pergunta para ficar meio preparada. O que pode fazer, Jéssica, é deixar uma grifada e depois realmente colocar aqui. Todas as hipóteses possíveis são essas, mas que tu acredita, então. Também pode ser feito assim. Tá? Todas essas possibilidades. Posso ter umas perguntas? Claro. Vou na frente da Tati, não sei se a Tati quer. Vi a mão dela levantada ali. Se a Tati quer. Pode falar. Depois eu falo. Então tá. É rápido, vai ser rápido. Eu tenho duas perguntas, Jéssica, parabéns pelo projeto, principalmente tem 2 ferramentas ali, padrão ouro,
para força, que é o dinamômetro, e para quantificação de massa muscular, que é o DEXA. Então, eu acredito que pelo DEXA ser padrão ouro, tu não vai ter tanto problema em relação a quantificar ali massa magra e massa gorda. Ele vai te dar uma análise por cor, se eu não me engano, o DEXA é assim, né? Ele é uma imagem por cor, que é mais vermelho, é músculo, que é mais verde, talvez, enfim, mas que legal, assim, eu acho que vai ter dados bem importantes. A primeira pergunta é justamente em relação às hipóteses, mas se não teria possibilidade de acrescentar mais uma hipótese. Por quê? Tu colocou como primeira ali, vou tentar lembrar, que os métodos não iam ter efeitos uns sobre os outros, né? Que iam ser todos iguais. E depois, as outras três é que um vai se sobressair sobre os demais, e se não teria a hipótese de que os três métodos funcionariam, seriam positivos. Acredito que tu deva pensar isso, mas pelo que eu vi ali na hipótese, ou nas hipóteses, não teria. Não sei se tu me entendeu. Não, eu não entendi a última hipótese daí que tu sugeriu. Que é que se é pertinente que os três métodos são eficazes. Mas não se diferem, entendeu? Os três deram resultados positivos, mas não diferem entre si. Isso, né, Felipe? Isso, porque tu tem três hipóteses comparativas. O solo vai ser melhor que os outros dois, o aquático melhor que os outros dois, e o rápido, a de potência vai ser melhor. E tu tem a primeira lá, que é que nenhum vai ser melhor que o outro. Talvez entre nesse, né? Os três sejam bons. Não sei se entra como hipótese. Pode ser também, Felipe. Não está errado, não. Pode ser, sim. Foi só que na hora ali veio... porque, ó, de repente, né? Os três são bons. Tu vai fazer o comparativo, os três estão dando resultado, tá? Pode acontecer, sim, realmente. E próxima pergunta é por que o ponto ali, o corte de vocês para o Moca ser 26 pontos? Uma pergunta. Que abaixo de 26 já apresenta um comprometimento cognitivo, não? Tá. Sim, o que eu vou te dizer, assim, como experiência, tá? Talvez, aí eu não sei como são, né? De repente tem um grupo. Seja um corte muito alto, tá, Jéssica? Tu vai trabalhar, pelo que eu entendi, ele só com rígido acinético. Né? Tendem a ter um MOCA mais baixo. Eu tenho pacientes com, assim, ó, acho que a maioria está abaixo de 26, pacientes com 20, 21, 22, 23, 25, mas funcionam bem do ponto de vista, assim, ó, de execução de exercício. E acredito assim, como os teus exercícios estão... claro, aqueles ali em solo, eles vão ter que ter uma coordenação, eles vão ter que ter um entendimento para executar. Mas eu acho que tu conseguiria aplicar em pacientes que têm MOCA mais baixo, só para te não perder a amostra. Eu nunca utilizei o MOCA, mas analisando ele, assim, eu achei ele bem difícil. Né? Comecei a perceber assim, tal paciente talvez não fosse ter essa pontuação mesmo, né? Não é bem colocado. Aqueles três primeiros testes ali são um pouco mais difíceis, que são aquele do seguir a sequência, o cubo ali é difícil de fazer, o relógio, eles dão uma enrolada ali, aquele do lembrar as palavras, então aí tu já perde, acho que teus 4 pontos de corte. Você esquece uma daquelas 5 palavras ali. Não sei, tá? Só para... Mas eu acho que tá certo, Felipe. A gente, inclusive, no trabalho da Tati Petenuz e da Katne, a gente baixou. A gente deixou só porque é o que traz na literatura, aquele negócio, né, Felipe? Que a gente acaba seguindo a literatura, mas a vida real é... Então, tá mais ali porque foi o que a gente colocou no trabalho da Bruna, né, Bruna? Quando a gente começou o projeto, mas a gente está baixando. Na vida real, aí a gente tá baixando. De repente tu vai vendo ali, vai sentindo, né? Começou a dar 23, 24, 25, não sobe, e aí o que vai fazer, né?
Deixa eu te perguntar, no teste aquele da plataforma de salto, tu já viu algum estudo em pacientes com Parkinson nesse Não. teste? Ah, Só com tá. pacientes idosos. Idosos, Estamos sim. inovando, Idosos. estamos inovando. Idosos também, porque também é... Se tem, então significa que eles conseguem, né? Não, só para... Mas Felipe, assim, ó, tem um pesquisador bem forte que está ali junto com o Ronei, e eles estão usando esse instrumento até para pacientes assim hospitalares, assim, bem comprometidos. Não precisa faltar, né? Então, assim, bem isso aí mesmo. E aí eles estão fazendo assim com pacientes que é bem pior do que Parkinson, sabe? Com idosos, enfim, ali debilitados, acamados por muito tempo. E tá dando super certo, assim. E aí, por isso que foi até o Ronei que nos indicou para colocar, tipo assim, para inovar, para fazer uma coisa diferente, sabe? Um pouquinho, né? Mas Aí olhando existe toda uma né? relação da importância do salto para a qualidade de vida das pessoas, né? Para função como um todo. Então, vai ser uma experiência, Felipe. Vamos Mas ver. se tu vê os vídeos assim dos idosos, você te surpreende. Tu acha que eles não vão conseguir, eles chegam até uma bengala até lá e não conseguem. É bem impressionante. Porque até antes a gente fala, o nome já como é que diz, já nos conceito, a palavra de salto, né? Mas antes do salto, tu tem o movimento ali do apoio da ponta do pé, então isso aí, se ele conseguir, acredito que já seja, né, ter força na panturrilha, pelo menos para levantar os calcanhares. Mas interessante, era uma dúvida se já tinha com Parkinson, né? Não, ainda não. Mas vai que pule também, né? A gente não pode... Não dá para subestimar a galera. E só para fechar, Jéssica, assim, ó, também uma pergunta, tá? Por que o teu desfecho primário, porque tu tá fazendo análise, assim, teu objetivo função muscular, né? E tu tem um dinamômetro, e por que teu desfecho primário ele tá em cima da UPDRS? Assim, na verdade, porque a UPDRS ele é o desfecho mais usado como preditor assim, da doença de Parkinson, né? Então, para a gente achar o N, para poder comparar com outros estudos, a função motora ela se sobressai sobre as outras. Por isso. Mas, realmente, a força muscular, se a gente olhar assim, seria melhor, né, de a gente analisar como... Mas aí, tá, entendi. Aí seria a função, o desempenho funcional dentro do exame motor ali da UPDRS. É que assim, Felipe, esse foi o desfecho que a gente fez para o trabalho da Bruna, tá? E que, através dos outros instrumentos que a Bruna tinha, o N dava absurdamente alto. E o PDRS era o que estava mais ali no... E aí foi o que a gente... Nós vários, né, prof? Mas da Jéssica, a gente não fez o cálculo ainda em cima do, sabe, da função muscular ali mesmo, não sei se é o Biodex, mas é o dinamômetro. Né? Então, assim, é uma da gente tentar rodar para ver também com ele, sabe? Porque a gente acabou deixando da Bruna a mesma coisa, que é o que a gente encontra muito, assim, nos artigos, sempre o PDRS como desfecho principal, né? Por isso que a gente acabou pegando, mas isso foi para o trabalho da Bruna, mas para o da Jéssica a gente vai tentar rodar assim para ver o que dá. Apesar de que deu um N super bom. Inclusive, eu vou pegar o gancho agora. Por mais que tu coloque um N de 9 ali, Sim. eu acho que tu tem que colocar assim, ó, que por mais que tenha dado isso através dos estudos ali e tal, toda a análise que a gente fez, que a gente pense em fazer um N de 15, tá? Isso eu já falei com a Bruna ali, até porque um N de 9 é muito pouquinho, ainda mais para trabalho de, assim, reabilitação e tal, lembra? Então, acho que tu pode colocar isso. Isso dá uma... Ai, como é que eu vou te dizer assim? Ó, fica mais bonito para quem tá, né? Porque, assim, o que a gente vê hoje nos trabalhos é que todo mundo busca um N pequeno, N pequeno. E tu sabe que, às vezes, eu participei de uma banca, de um trabalho do Rieder, e ele puxou muito nesse ponto, assim, né?
a pergunta que ele fez assim foi assim, o trabalho está todo muito bem elaborado e tal, mas tu acha que tu pode transpor isso para a população, fazendo só com 9 indivíduos? Ele meio deu uma chapoletada e tem razão, sabe? 9 é muito pouco se a gente for ver, né? Então, eu acho que tu pode colocar ali que a ideia da gente é fazer um N mínimo de 15 participantes, ainda mais que vai ser crossover, né? Então, fica bem mais fácil, assim. E o que é legal, porque que a gente também, é uma coisa que tu tem que ter em mente, são pessoas que a gente vai acompanhar por 1 ano e meio, né? Desse crossover. Então, isso é bem legal também, eticamente, que tu não vai lá, aplica um protocolo 2 meses nas pessoas e manda embora e nunca mais vê, não dá retorno. Então, a gente vai ficar com essa galera acompanhando durante 1 ano e meio, né? Querendo ou não. Então, acho que dá para ir por esse lado, assim, também, tá? Não sei se eu te respondi, Felipe. Sim. São as minhas perguntas. Parabéns, Jéssica. Obrigada, Felipe. Tati. Oi, parabéns, Jéssica. Bem completo, assim, achei os instrumentos também de avaliação bem interessantes e algumas questões o Felipe já perguntou, eu ia falar também do MOCA, né, e já foi falado, e também do instrumento esse de salto. Quando tu começou a falar, fiquei pensando com estabilidade postural, como é que vai ser feito isso, assim, eu fiquei pensando, assim, né, se teria sei lá, uma barra, alguma coisa próxima, assim, porque é bem presente, né? As reações de equilíbrio, de proteção deles são bem complicadas, né? Sim. Então, para fazer, mas eu não conhecia esse instrumento. Eu acho que até posso mostrar um vídeo, talvez, na apresentação, né? Seria legal. Melhor, né? Assim, que realmente é algo muito diferente, né? E o nome assusta, né? O salto, né? Uhum. Tati, qual foi o ponto de corte que vocês usaram para o MOCA? Começou 26, mas a gente baixou. Olha, agora já está em 15, né? Tô brincando, não. É assim, 24, 23 eu tô aceitando. E assim, e tu vê muito a pessoa, é que eu falo para Tati, tu tá avaliando ela ali, tu já vai ter uma noção se ela vai ter condições de fazer ou não. E aí depois lá a gente vai ter que mudar ali na hora de fazer o artigo, mas é bem isso aí, na hora do vamos ver, muda, né? Assim. E eu acho que na parte do teste, assim, pega muito a questão emocional. Eles, assim, muitos ficam nervosos, assim, e tu vê que, assim, erro bobo, assim, né, assim, dia da semana, aí a próxima resposta ele fala, assim, ele se atrapalha na hora, assim. Então, eu tô considerando, né. Hoje eu fiz um MOCA e ela insistiu em falar 1923. 1923. Aí, eu tive que perguntar, 1920, Não, foi errado, mas repetiu, foi assim. Mas bem isso, pela ansiedade, tá? Bem isso. E só mais uma pergunta, Jéssica, assim, só a parte, os avaliadores não vão ser os mesmos que vão fazer a intervenção, é isso, né? Sim, não vão ser os mesmos. E para cada avaliação é um avaliador diferente, só para entender melhor, assim. É o mesmo avaliador. É o mesmo avaliador? Sim. Tá. Para quase todos os instrumentos, né? Tá, só para... É que a gente vai criar o LAPEX, né? E as avaliações que vão ser realizadas lá vão ser feitas pelo mesmo avaliador. Tá bem. Capacitado para isso daí, né? É que é praticamente um mutirão, né, Tati? É um mutirão, assim, vai ser a semana do mutirão de avaliação, aí depois começa as intervenções, entendeu? Isso. Tá, obrigada, Jéssica, era isso. Mais alguém, gente? Porque eu tenho umas coisas para falar aqui, ninguém falou nada das coisas que eu queria falar. Mais alguém? Tá, então lá vou eu. Eu acho só que tu tem que focar um pouco mais quando tu fala em rígido acinético com instabilidade postural, eu acho, Jéssica. Porque existem os pacientes rígidos acinéticos que não têm estabilidade postural e a gente não vai pegar essas criaturas. Tá. Eles precisam ter estabilidade postural porque é o foco do estudo, tá? Follow-up. Tu não colocou ali o follow-up. Vai lá, vai na apresentação e vai lá no que tu fez ali o desenho dos
do washout e tal, que eu tenho duas coisas para falar ali. Tu entendeu que a pré-avaliação vai ser o follow-up? Isso. Eu não soube como explicar essa parte. Ai, Tá, porque daí tu vai colocar ali, ó. Ele vai ser randomizado para intervenção 1. Ele vai fazer a pré-avaliação, vai fazer o tratamento e vai fazer a avaliação pós, certo? isso. Beleza. Depois, 3 meses depois, vai ser realizado o follow-up desta primeira intervenção, que vai ser a avaliação pré da segunda intervenção. Certo? Isso. Uhum. Então, tu tem que trazer o follow-up ali, faz uma estrelinha, alguma coisa no follow-up grudado ali. Eu achei que ficaria muito confuso, mas é preciso falar, né, que a avaliação pré da segunda intervenção vai ser o follow-up da primeira. Isso, tá? Muita gente faz isso. E eu não entendi o que é a avaliação final ali. O que é aquele avaliação final? Follow-up Ah, tá. da terceira Então, a intervenção. gente vai ter follow-up nas 3 intervenções, tá? Não só na última. Tá? Isso. Eu vou colocar mais um quadrinho ali, então, para reforçar. E tu falou sempre em membro direito, né? Tanto para o Dexa quanto para o Eu Acho. A gente não conversou, acho, sobre isso, né? Isso, a gente Mas eu acho que tem que ser. A gente não conversou e até eu ia pedir opinião. Amanhã eu tenho reunião lá no Apex. Eu ia pedir opinião deles quanto ao Cybex e ao, enfim, ultrassom, os outros. Pois eu coloquei agora na apresentação como membro inferior direito, mas daí eu pensei, não vou incomodar para agora. Dá uma conversada com eles, qual é o critério, como é que eles fazem, ou se eles vão por dominância, alguma coisa assim, né? Eu acho que tu tem que conversar com eles sobre isso, tá? Me chamou a atenção e eu me lembro, e eu vi que a gente não conversou sobre isso, Sim. tá? Pode deixar. É isso aí. Isso aí. Essas coisinhas que eu tinha. Mas eu acho que tá muito bom, acho que tá muito bom. Tô louca pra gente começar a fazer. E esses trabalhos é uma parceria bem legal que a gente está fazendo com o professor Ronei lá, acho que vai dar super certo. Muito bem. Já Mais tem dúvidas? data? Ah, prof, da Quali? Não, ainda não. A gente treinou hoje e daí agora a gente vai. Amanhã a Jéssica vai me escrever e aí a gente já vai ver a banca, enfim, o que nós vamos fazer. Mas é para ontem, assim, já está tudo pronto, né? É só a gente escolher a banca, mandar o processo no SEI e já vamos tocar a ficha. Isso aí. Tá? Isso, gente. Mais alguém? Acho que é isso aí. Obrigada, pessoal. Muito bem, dona Jéssica. Ótimo, olha, super pontuais, 1 horinha de reunião bem certinho. Então tá, gente. Tá, fica aí, Jéssica, um pouquinho. E a Bruna também, tá? Gente, beijão, qualquer coisa, me escrevam, falem comigo, tô por aí, tá? Tá bom. Tchau, Mandem tchau. notícias das coletas, Tatiana, por favor, tá? Oi? Oi? Manda notícias das coletas, como é que estão. Vai me Ai, lembrando, sim, te tá? manda num. Já, Me eu manda, já tô na sexta. ótimo. Me manda Na depois no sexta. privado. E aí, agora nas férias. Tá, depois eu falo contigo, então. Tranquilo, tranquilo. Tá bem. Beijão, gente. Até mais. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Beijo, tchau. Deixa eu só tirar aqui a gravação.